A causa, muitas vezes, das nossas ansiedades, dos nossos temores, das nossas infelicidades, angústias, tem a ver com a falta de compreensão, com a falta de crença neste versículo aqui, Filipenses 1:6. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez a gente está aqui. Obrigado, vocês que me acompanham, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Vamos lá. Eu estou fazendo aqui um devocional baseado em Filipenses. Gente, não é obviamente uma interpretação exaustiva, contando todos os nuances, seguindo um início, meio e fim. Obviamente vou pegar alguns princípios aqui. Óbvio que eu quero ser bíblico e verdadeiro, né? Mas eu vou fazer uma exposição mais completa mais para frente numa série, tá bom? Então aqui vamos soltar pílulazinhas, vai, para você nesse devocional. Então vamos lá, Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou plenamente certo, você viu, né? Eu sei de cor, óbvio. Porque com certeza é um dos versículos mais importantes da Escritura. Martin Lloyd Jones, comentando este texto, ele disse assim, é o versículo-chave desta epístola. Se ele está certo ou não, não sei, mas a frase dele, se não tiver certa, está quase certa. É o versículo-chave de toda epístola. Quer dizer, talvez seja a chave de toda a Escritura, hein? Que Deus controla todas as coisas e Ele está nos conduzindo até aquele dia. Talvez não seja... Martin Lloyd Jones, talvez você está errado. Não é apenas a chave desta carta, desta epístola, mas de toda a Escritura. E ele continua. Ele chega a dizer o seguinte no comentário dele sobre Filipenses. Eu não gosto muito disso de... uma passagem preferida, né? Eu também concordo com esse meu mestre. Ontem o meu amigo Felipe, meu professor agora também de inglês lá de Porto Alegre, ele perguntou quem mais me influenciou. Eu acho que foi o Martin Lloyd Jones, meu mestre aí. Agradeço a Deus por ele. Enfim, e aí eu concordo com ele. Eu não gosto muito dessa ideia de um versículo preferido, né? Porque toda a escritura é tão espetacular. Então ele faz essa ressalva, olha, não gosto muito dessa expressão, versículo preferido, mas se fosse para ter, seria esse aqui. Eu concordo com ele. E ele disse assim, é uma das declarações mais magníficas, fundamentais e profundas e que nos leva às reais profundezas da doutrina cristã e da teologia cristã. Olha, gente, que texto. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la. Eu disse no começo, é o segredo para você não andar ansioso, com medo. É o que tem me mantido de pé todas as vezes que eu luto contra a ansiedade, com a tristeza, com o medo das coisas. Pense na situação de Paulo. Paulo está preso. Paulo está preso quando ele escreveu Filipenses. Paulo fundou aquela igreja. Deus o usou para fundar aquela igreja. Paulo poderia ser tentado. E agora? Como que essa igreja vai para frente? Aí Paulo se lembra. A obra de Deus, ele começou. E eu vou mostrar isso amanhã. Como que a obra de Deus. Foi Deus quem começou. Todos os acontecimentos lá em Filipe, na cidade de Filipe, você vê que foi Deus totalmente. Então Paulo disse, se foi Deus que começou, por que eu estou ansioso? Se é Deus que é soberano sobre todas as coisas, vou ficar ansioso para quê? Portanto, essa obra quem mantém não sou eu, é Ele. Por isso Martin Lloyd Jones falou que é o centro dessa epístola. Nessa epístola, Paulo fala muito sobre felicidade e Paulo vai falar lá em Filipenses 4 sobre ansiedade. Não estaria aqui a raiz da nossa ansiedade, o fato de não crermos nessa passagem? Ele começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completar. Ou seja, não vamos morrer no meio do caminho. Não vamos morrer antes da hora. Não vamos ficar para trás. Deus começou a boa obra. Se ficamos ansiosos, estamos dizendo, não sei se Deus vai concluir. Eu não sei o que vai acontecer. Por isso eu concordo com Martin Lloyd Jones. Esse texto é chave. E eu falo por experiência também. Estou comentando aqui, baseado nos meus estudos, baseado nos estudos de de um homem de Deus, como Martin Lloyd Jones, e passo a retratar a minha própria experiência de como isso é real. De como que em todas as vezes, em todas as dúvidas, as dificuldades, este versículo e Romanos 8, né?
que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem os perigos, nem espada, nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, esses dois versículos são chaves para mim, para lidar contra a ansiedade, contra o medo, que nos acomete sempre. A gente é tentado sempre ao medo. Assim como a gente é tentado a ficar irado, e a gente vai ficar tentado, a gente vai ser tentado sempre, nós também somos tentados à ansiedade, ao medo, ao desespero. E este versículo é chave. Ele começou, a obra é dele. Paulo está preso, ele podia ficar ansioso. Ah, meu Deus, e agora? Eu estou limitado, e agora? A obra não é sua, Paulo. Quem diz que é você quem faz? Quem diz? Não é você, Paulo. Paulo dizia para ele mesmo. Eu não preciso ficar ansioso, por isso ele está alegre. Alegre e não está ansioso. Como eu disse, esse texto, Filipenses, fala muito sobre alegria e fala sobre ansiedade. Vencemos a tristeza, vencemos a ansiedade. Quando cremos nisso aqui, Ele começou a boa obra. Ele está comigo. A minha vida está correndo do jeito que Ele quer, porque nenhum fio da minha cabeça cai se não for da vontade de Deus. Então, a crença neste texto. Olha, gente, quantos pastores, o cara estudou muito. O cara leu todo tipo de livro que você puder imaginar. Ele estudou fora, enfim, e não entende esse texto. E aí você, dona Joana, você fala talvez problema, mas você lê esse texto e fala, eu creio, eu creio. A sua fé é o que de fato importa. Não o do doutor lá. Não estou falando isso para você ficar metida não, hein, dona Joana? Porque se você falar, eu sou melhor que ele, pronto, já acabou, não presta mais. Mas lembre-se disso, é essa fé que de fato importa. É isso de falar, eu creio. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele começou boa obra em mim, ele vai completar. Eu não vou morrer antes da hora. Não vou morrer. Uma vez, um falso profeta falou para mim assim, pastor, não vai viajar que você vai morrer. Olha como é terrível essas coisas. E eu dei risada. Eu tinha certeza absoluta que aquilo era uma mentira. Mas quando eu entrei na Dutra, né, que é a rodovia aqui próximo da minha casa, rapaz, mas deu uma tremedeira. Aí eu lembrei, olha, se eu morrer agora nessa viagem, então é porque Deus quis, amém. Mas eu não vou morrer antes da hora. E eu achava, não é agora a minha hora ainda. Assim como Paulo parece que tinha uma percepção do dia da morte dele, não sei. Será que a gente também pode ter? Não sei. Mas Paulo, ele tinha, né? Também estava meio claro para ele, ele estava na cadeia lá com uma espada no pescoço. Mas enfim, parece que Paulo tinha uma percepção espiritual do dia dele. E eu falava, olha, não sei, eu acho que não é o meu dia hoje. Mas se for também, não tem problema. Se for o meu dia, ninguém pode acrescentar um côvado, como disse Jesus. Ninguém pode acrescentar, né? Um côvado daria a ideia de 45 centímetros, né? Ele está pegando aqui a ideia, ao invés de usar anos, mas de tempo, de comprimento, né? A gente não pode estender a nossa vida se Deus não quiser. Então eu só me lembrei disso aqui. Não, aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completar. Eu acho que ele não completou ainda, então não é a minha hora ainda, eu não vou tombar agora. E aí eu me acalmei. É isso, você precisa aprender a crer neste texto. E em toda a Escritura, e na minha opinião, você tem boas bases para crer, que ele não deixa ninguém na mão. Basta olhar para a história de Israel. Deus deixou Israel na mão? Não deixou. Olhe para a história da igreja, 2000 anos. Impérios ruíram e a igreja está de pé. Deus está completando a sua obra. Em todo o tempo, o povo quis destruir a igreja. Sempre foi assim, assim como agora. Assim como agora. E aí? Eles conseguem? Não, porque Deus não completou a sua obra com a igreja ainda. Então, por isso a igreja está de pé. A própria existência, então, da igreja, 2000 anos, já não seria uma prova para você de que esse texto é verdadeiro? Ou, já citei aqui para vocês lá na minha série Romanos, assista a minha série Romanos, os judeus. Porque eu não acredito, é até difícil explicar sobre a relação do judaísmo, tem toda a história do aliancismo, enfim, mas independentemente dessas propostas teológicas, para mim me parece muito claro que Deus ainda tem um projeto na vida dos judeus. E isso está lá em Romanos muito claramente. Paulo fala, olha, se a queda dos judeus trouxe salvação, o que se dirá então sobre a sua conversão, senão vida dentre os mortos? Há uma divergência sobre isso aqui, mas
qualquer comentarista, não importa a dispensacionalista, aliancista, tem que concordar. Esse texto é muito claro, mostrando que Deus ainda tem um projeto de salvar judeus. E esse é o sentido ali, me parece muito claro desse texto. Agora, para que isso aconteça, se Deus tem o projeto de salvar judeus, assim como ele salva, eles precisariam estar vivos, é ou não é? Mas no ano 70 da nossa era, o general Tito invadiu Jerusalém, e ali começaram a se dispersar alguns judeus, e mais à frente foram totalmente dispersos. Eles ficaram sem nação, sem pátria, vagando por anos, até que no século passado eles se estabeleceram em Canaã, né, hoje chamam Palestina, enfim, se estabeleceram ali na sua terra novamente. Gente, já é muito difícil você ficar em um país e manter a sua cultura. Todas as outras culturas desapareceram. O Império Romano, tendo um terreno, morando ali na terra deles, sumiram, a cultura sumiu. Outros e outros povos poderosíssimos desapareceram. Se você pega aí um brasileiro, ele vai com o seu filho para os Estados Unidos, e se ele mora lá e os filhos dele se incorporam à cultura, a próxima geração já é americana. Como esses homens judeus foram preservados? Só tem uma explicação. Deus tem um projeto na vida deles ainda. Deus começou algo na vida deles e Deus ainda vai completar. Só tem essa explicação. Então, a própria história do povo da igreja e do povo dos judeus já não seria uma prova para você de que esse texto é verdadeiro? De que aquele que começou boa obra em nós é fiel para completar? Que ele não vai nos deixar na mão? Isso já não seria uma prova para você de que você não precisa ficar com medo? Pode a mãe que amamenta abandonar o filho. Eu não, diz o Senhor. Tudo isso não seria uma grande prova para você de que você não tem motivo para ficar ansioso? Você não tem motivo para ficar com medo. Você não tem motivos para ficar desesperado. Pastor, você não fica? Às vezes. Mas porque estou pecando. Porque eu estou sendo incrédulo. Mas não tem motivos para fazer isso. Por isso é pecado. Eu e você não temos motivo. Por quê? Porque estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós é fiel para completar. Paulo estava preso, mas ele sabia. Aquela igreja ali, Paulo não era o dono. Você também. A sua vida não é você que é o dono. Deus é o dono. Ele começou uma boa obra em você. Ele vai completar. Você crê? Vamos orar? Obrigado, Deus, por mais um dia. Bendizemos o teu santo nome e oramos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer, porque sabemos, o Senhor começou, o Senhor vai completar a tua obra nas nossas vidas. Livre-nos, ó Pai, de todo medo, de toda angústia, de toda ansiedade e perdoa-nos também por todas as vezes que fomos ansiosos e medrosos. Que a graça do Senhor seja conosco, que teu Espírito Santo seja conosco, que a tua mão poderosa esteja conosco, Pai. Nós oramos mais e mais. E eu peço, Pai, como o Senhor disse aqui por meio do teu servo Paulo em Filipenses, que nós não devemos andar ansiosos, mas orar ao Senhor. E aí, a paz do Senhor vai tomar conta dos nossos corações. Nós assim fazemos, oramos. Tem misericórdia de nós e nos capacite em mais um dia. Em nome de Jesus. Amém? Dia 12, sexta-feira que vem, 20 horas, live sobre homeschooling. Os erros mais comuns que os pais cometem, os pais que já fazem homeschooling e os pais que querem fazer. E lembrando, eu explico isso lá no meu curso, né? Este período é o melhor para tirar as crianças da escola. Então, essa live vai ser muito legal. Deus abençoe, até a próxima.